E aí galera, tranquilo? Aqui é o Pensativo e você que está assistindo esse vídeo já deve ter escutado falar de cidades perdidas, assim como Atlântida, Continente de Mu e entre outros. Cidades que foram devastadas pelo mar, cobertas e que tinham várias riquezas e eram altamente avançadas e que nunca ninguém encontrou vestígios de que essas civilizações realmente existiam. Pois vocês sabiam que existe um manuscrito antigo falando sobre uma cidade perdida aqui no Brasil? Vamos falar sobre esse assunto aqui no vídeo, e se você gosta de conteúdo de mistério, de cidades perdidas, ainda mais no Brasil, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para um amigo seu que você também acha que vai gostar, beleza? Vamos pro vídeo. Um misterioso manuscrito que foi descoberto há muitos anos atrás sobre uma cidade perdida no Brasil é tema de várias pesquisas por estudiosos curiosos. As descrições de uma civilização antiguíssima contidas no manuscrito emanam curiosidade, e o próprio mistério em si é uma inspiração para romances, quadrinhos e até jogos e filmes. Mas, porém, também já inspirou várias expedições ao longo dos anos por buscas de vestígios e a verdade sobre a tal cidade misteriosa. Tudo começou em 1839, quando Miguel Ferreira Lagos encontrou o manuscrito 512, perdido em meio ao acervo da Biblioteca da Corte, a atual Biblioteca Nacional, que tinha de nome original um título bem pequeno: Relação Histórica da Ruma Oculta e Grande Povoação Antiguíssima Sem Moradores, que se descobriu no ano de 1753. Seria um relato de uma expedição anônima de bandeirantes do interior da Bahia. Como o texto não é assinado, alguns pesquisadores relatam que o mesmo, embora seja datado de 1753, por conta do estilo de prosa usado, eles apontam para uma transcrição mais tardia, ou seja, uma cópia de um documento ainda mais antigo. Antes de contar o que tinha no manuscrito, muitos estudiosos falam que esse manuscrito teria relação ou até seria a transcrição das minas de Muribeca, que foi uma mina que foi encontrada por um homem chamado Diego Álvares, português, que foi resgatado de um naufrágio por índios tupis-guaranis e que aprendeu a língua deles e até se casou com uma índia, e foi dado um novo nome a ele, chamado de Muribeca. Essa mina era rica em vários minérios: ouro, prata, diamantes, esmeraldas e rubis. E então Muribeca ficou super rico e teve um filho chamado Robério Dias, que chegou a ir a Portugal pedindo para se tornar marquês. Porém, o rei, em troca do título, queria que Robério informasse a localização das minas, que no começo aceitou. Porém, quando estava indo ao Brasil, ele desistiu da ideia e, por não falar, acabou sendo preso. Então morreu consigo a localização das minas, e muitas expedições foram feitas para tentar encontrar as minas de Muribeca. Em uma delas, o grupo de bandeirantes acabou encontrando a cidade perdida e assim escrevendo o manuscrito 512. Por conta disso, alguns acham que a cidade perdida do manuscrito poderia ser a localização das minas de Muribeca, e outros, que é a maioria, que acha que na tentativa de encontrar as minas, a expedição acabou encontrando uma outra descoberta valiosa e misteriosa, que é a cidade perdida. Mas enfim, o que tinha nesse documento e o mistério sobre ele? Vamos falar agora. No manuscrito tinha a descrição de como a expedição avançou pelo sertão até achar uma montanha formada principalmente por cristais, reluzindo à luz do sol e que ofuscava os exploradores. Por 3 dias eles buscavam e procuravam um caminho sem sucesso. Somente depois que, segundo o manuscrito, um dos negros da expedição vislumbrou e foi atrás de um veado branco, provavelmente o patrono de alguém, que encontraram por um acaso uma trilha.
Eles atravessaram a montanha e avistaram de longe um povoado, porém estavam com muito medo de ir até o local, pois acreditavam que ainda poderia ter alguns nativos ali e que poderiam ser hostis e por causa disso correrem perigo. E então enviaram um índio para olhar e verificar o local para ver se encontrava alguém habitando aquele lugar, porém a cidade estava vazia. Segundo os relatos, na entrada da cidade teria um grande pórtico com 3 arcos e umas inscrições, mas como eram altas demais, não dava para ser lidas direito. As casas estavam vazias, não tinham mobílias nem decorações. Algumas casas tinham mais de um andar e outras tinham até tetos abordados, que significa dizer que os tetos eram em formato esférico. Um fato bem curioso foi que nessas procuras nas casas, em uma delas encontraram uma moeda de ouro, que tinham em uma das faces um rapaz ajoelhado, e em outra face uma coroa, um arco e uma flecha. No meio da praça da cidade ostentava uma coluna de material negro, como uma estátua de um homem usando uma coroa de louros e apontando para o norte. Escritas tiradas do manuscrito, que só de ler dava para sentir o quão vislumbrado estava o bandeirante com a visão do local, ele descreveu coluna de pedra preta de grandeza extraordinária e sobre ela uma estátua de homem ordinário, com uma mão na ilharga esquerda e o braço direito estendido, mostrando com o dedo ao polo norte. A cada canto da dita praça está uma agulha, imitação das que usavam os romanos, mas algumas já maltratadas e partidos como feridas de alguns raios. Um grande rio cortava a cidade e, segundo os bandeirantes, quando chegaram ao final desse mesmo rio, havia uma grande cachoeira e que tinham muitas furnas que estavam cobertas com lajes e inscrições. E pesquisando e andando por lá, eles descobriram alguns indícios de que a cidade era rica de ouro e prata. Segundo alguns pesquisadores, também falaram que a arquitetura do pórtico lembrava a arquitetura etíope antiga e as inscrições encontradas pareciam ser grego ptolomaico. Foram várias teorias que ao longo dos anos foram inventadas. Algumas dessas teorias que a cidade seria uma antiga colônia etíope e outras dizem que ela é remanescente de uma expedição viking. Mas nada disso tira o fato de que teve uma repercussão gigantesca e que grandes exploradores buscaram e foram atrás de vestígios, ou com o pensamento de até encontrar a tal cidade misteriosa perdida. Vou citar alguns desses aqui. Sir Richard Buttle, um dos maiores exploradores de todos os tempos, cônsul britânico no Brasil, em uma expedição foi atrás de achar o local ou algum vestígio ou algo que o levasse até as montanhas de cristais. Tempos depois, o coronel inglês Percy Harrison Fawcett, indo atrás de outra cidade perdida, a cidade Z, que ficaria, segundo relatos, no Mato Grosso, ficou sabendo do tal manuscrito 512. Ficou muito entusiasmado de ir em busca como um segundo objetivo da cidade perdida do manuscrito. Em 20 de abril de 1927, Fawcett partiu com seu filho, um amigo de seu filho e outros 2 trabalhadores locais, onde partiram para a grande exploração. Eles cruzaram uma floresta em uma grande região não mapeada e no dia 29 de abril foi enviada e recebida uma carta de Fawcett para a esposa, informando que eles estavam entrando em um local hostil. Essa seria a última comunicação deles com ela, pois após isso eles nunca mais foram vistos novamente. Alguns dizem que eles morreram de fome na mata ou foram mortos por índios hostis. Outros dizem que eles encontraram a cidade perdida, só que os moradores da tal cidade não deixaram eles voltar para não informarem a localização exata da cidade, mas isso obviamente é só uma teoria. Diz aí nos comentários o que vocês acham que aconteceu com essa expedição. Outras expedições foram feitas a fim de encontrar algum indício da civilização, porém sem sucesso, sendo que elas foram feitas entre o Império até o início da República. Hoje em dia, por
por falta de indícios ou provas concretas sobre a cidade, no meio acadêmico, o assunto é visto como um mito, não é levado a sério. Como a repercussão foi muito grande, foram feitos romances, filmes e artigos sobre o assunto, tais como As Minas de Prata, de 1865, de José de Alencar, As Minas do Rei Salomão, de 1886, de Richard Haggard, e O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle, de 1912. Mas se você estiver se perguntando se tem alguma informação de aonde seria escondida essa tal cidade perdida, o relato do manuscrito informava que a tal localização seria encontrada entre os rios Una e Paraguaçu, no estado da Bahia. Enfim, foram feitas muitas buscas, muitas expedições para encontrar tal cidade. O manuscrito foi levado para o IHGB, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. O autor da descoberta, Manuel Lagos, ainda se comprometeu em litografar e doar 500 exemplares do manuscrito para ajudar a nos despertar do interesse das expedições para tentar descobrir as informações sobre a cidade perdida. Os investigadores e pesquisadores acabaram por contactar manifestações dos folclores de muitos séculos, conhecidas como cidades encantadas, foram metamorfoses de antigos mitos coloniais como Eldorado e tradições bandeirantes, formando um rico imaginário popular. Mas como não tinha autores do manuscrito e as informações eram muito poucas, não era possível pesquisar mais detalhada ou uma busca mais precisa sobre esse caso. Então resta criar histórias e você mesmo decidir em que acreditar. Você acredita na cidade perdida como uma civilização antiga? Ela realmente existiu? Ou foi só uma fantasia criada por alguém que queria inventar um mito para ficar na história dos folclores brasileiros? Mas também lembre, tem os exploradores que estavam atrás da cidade e que eles estão desaparecidos até hoje. O que você acha que aconteceu com eles? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aí no canal para mais vídeos como esse e assiste aí mais outro vídeo aí do canal para ver se você gosta, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu!